Segunda, 6 de novembro, verso para memorizar. São essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Um fundamento profético. Pergunta 2. Leia Lucas 24, 36 a 49. O que aconteceu e por que essa foi uma experiência tão crucial para os apóstolos? Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma, pois fantasma não tem carne nem ossos, e como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo o que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. É interessante que a princípio os discípulos não acreditaram por medo. Então, depois de verem Jesus e serem assegurados de que ele estava realmente vivo, eles não acreditaram de tanta alegria. Você já sentiu que algo era bom demais para ser verdade? Essa foi a experiência dos discípulos e dos outros no cenáculo. Se Jesus os tivesse deixado apenas com essa experiência, no entanto, quando ele partisse, sua fé poderia não ter durado. Com o tempo, o poder da experiência poderia desaparecer. Eles poderiam esquecer ou começar talvez até mesmo a questioná-la. Portanto, Jesus não se limitou a mostrar-lhes as cicatrizes e comer o peixe na frente deles. Em vez disso, ele os levou à palavra e mostrou-lhes o alicerce profético para sua obra e ministério. Ou seja, não importa quão grande fosse a experiência que tiveram com ele, Jesus ainda queria que sua fé estivesse fundamentada na palavra de Deus. Estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Aqui também encontramos uma motivação poderosa para a testemunha, para a missão, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender por que ele tinha que morrer e o que sua ressurreição significava. Eles precisavam que sua visão de mundo fosse deslocada de um reino político e terreno para a grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. O Evangelho era muito mais do que alcançar soberania política para Israel. Ele revelou a vitória de Cristo sobre Satanás e garantiu que um dia toda a maldade do mundo seria destruída, que a terra seria criada de novo e que Deus estaria entre seu povo. Ele abriu-lhes o entendimento para que pudessem compreender essas verdades que deveriam compartilhar com o mundo. Nossas experiências com Jesus não podem ser sustentadas sem o alicerce de sua palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e os eventos que levam ao primeiro e segundo adventos de Cristo. Com essas verdades firmemente compreendidas, podemos estar prontos e motivados para a missão. Você está bem fundamentado nas profecias que apontam para a primeira e a segunda vinda de Cristo? Nos últimos dias, por que devemos estar firmados na palavra e por que entender as profecias é tão crucial para a missão?